Todos nós estávamos errados sobre o Kita Souji, incluindo eu, mas principalmente os haters dele. Porque depois desse capítulo mostrando o flashback do personagem e tudo que tivemos até esse momento da batalha, foi provado que o Okita é um personagem 1000 vezes melhor do que as pessoas realmente querem admitir. Porque desde que eu me entendo por gente, sem nenhum motivo aparente, o Okita é odiado por 99,9% de todo o fandom de Shumatsu no Valkyrie. E a maioria das justificativas para esse ódio são tão ridículas de ruins, como por exemplo, ele ser japonês e usar uma espada, que por algum motivo seria repetitivo, sendo que mais de 3 personagens usam socos, que ele é o favoritinho do autor e vencer com facilidade, porque ele apareceu em outros 2 mangás do Memura, sem ser o Shumatsu, mas que nunca existiu de verdade, uma justificativa plausível e boa para todo esse ódio, ao ponto que me fizesse, talvez, concordar com os haters. E por isso, eu sempre gostei do personagem Okita Souji, apesar de todas as coisas, e sempre estive muito ansiosa para a batalha dele, e eu inclusive queria que fosse uma luta incrível com a vitória dele, só para no final de tudo eu falar para todo mundo que eu sempre gostei dele, ou que eu avisei que ele seria um bom personagem e esfregar na cara dos haters do Okita. Mas quando chegou realmente a hora do vamos ver com a batalha do Okita e como que seria contra o Susanoo, eu percebi que provavelmente eu não ia conseguir essa tão esperada vingança que eu tanto queria. E que também, muito provavelmente, teria que infelizmente me render à maré do fandom que odeia o personagem em algum momento daqui pra frente. Porque a luta, sinceramente, não estava lá assim tão boa. E a maior prova dessa minha opinião são os vídeos que eu fiz tanto falando sobre a luta, quanto as reclamações que estão presentes nos reviews dos capítulos dessa rodada, já que as técnicas, os poderes e até algumas características do Okita Souji estavam já começando a serem praticamente idênticas às mesmas do Shiruran que já foram mostradas. E até os companheiros dele que aparecem na plateia são exatamente de lá. E uma das poucas técnicas nomeadas do Okita que apareceu no início da batalha, eu já conhecia do Shiruran. Então meio que eu perdi muito aquela esperança que eu tinha do Okita ser tudo que eu imaginava e esperava, e achei que nem mesmo um flashback o personagem teria por conta desse desastre que a batalha estava sendo. Mas agora, vendo o flashback do Okita, o novo poder dele, entre aspas, e algumas outras explicações que saíram nesse capítulo mais recente desse mês, eu finalmente percebi que, na verdade, eu estava errada desde o momento em que essa batalha se iniciou, e de que os haters do Okita também estavam redondamente errados e ainda muito mais do que eu. Porque primeiro, o flashback do Okita não foi nada do que eu sequer poderia imaginar, porém num ótimo sentido, porque eles não colocaram exatamente as mesmas coisas que aparecem em Shiruran, como colocar alguma batalha contra outro personagem ou alguma coisa do tipo que já foi mencionado em outro mangá. Ao invés disso, eles deram um contexto a mais na história do Okita, e também muito mais profundidade, de uma forma que alguém que possa ter lido o mangá de Shiruran vai reconhecer esse flashback como se fosse um complemento a mais, muito bem feito para a história do personagem. Mas para as pessoas que não leram e que só acompanham o Shumatsu, também vão conseguir entender perfeitamente o passado dele, por conta de algumas menções que foram colocadas aos poucos ao decorrer de toda a batalha, e também, principalmente, o flashback que foi muito bem construído e colocado, fazendo assim os fãs do Shumatsu também gostarem dele, porque eles não colocaram aquela necessidade de você conhecer o Okita por outros lugares, além do próprio Shumatsu, o que é o certo. Sem falar que é um dos passados mais lindos e mais emocionantes que já foram mostrados nesse mangá. E esse passado do Okita também ajudou o personagem na questão de seus poderes e habilidades principalmente, e deles serem um pouco mais diferentes do que aquele que foi apresentado lá no início da batalha. Porque, como sabemos, assim como foi apresentado no começo da luta, a base do poder do Okita sempre foi
o coração dele bombeando cada vez mais sangue no corpo dele, fazendo tudo circular mais rápido e deixando seus olhos vermelhos, que faz ele ficar mais forte, mais rápido, etc. Mas agora com esse flashback, foi apresentado o Onigo, que apareceu como um motivo a mais para o Okita conseguir esse poder de demônio que ele tem, que existe desde que ele nasceu, o que é bem melhor do que simplesmente uma justificativa de que ele consegue controlar o próprio coração para ir mais rápido. E que nesse capítulo recente, o Okita até que meio despertou uma variante a mais desse poder que ele tem, só que agora da cor azul, deixando tudo ainda melhor, já que o Okita não é mais aquele personagem de antes que poderia ser a cópia de outros mangás ou coisa parecida, me fazendo notar também que a personalidade dele sempre foi muito melhor do que eu esperava na época, mas não percebia, porque eu imaginava que ele poderia ser aquele demônio que eu conhecia antes, sem emoções, e que só pensa em matar, batalhas e mais batalhas. Mas desde o início dessa rodada, quando eu revi, o Okita não era desse jeito. Ele não se mostrava ser só esse psicopata com uma personalidade rasa e que não faz mais nada além disso. Ele parecia sim estar somente animado por lutar contra o deus da espada, e suas emoções estavam muito mais controladas, sem ser um monstro maluco, o que foi uma evolução muito maior e muito melhor do que eu imaginava, fazendo o Okita se tornar um personagem muito mais bem desenvolvido, mais sério e mais centrado no seu próprio objetivo do que alguém que só está ali por diversão, por exemplo, que detalhe, era algo que eu imaginava no momento em que ele foi mostrado até quando foi apresentada a traição do Buda. E eu acredito que a motivação do Okita também é algo a mais a ser considerado, no sentido dele ser um ótimo personagem que de longe está surpreendendo demais o fandom, já que ele tem um objetivo perfeito para lutar, que é cumprir uma promessa que significou muito pro Okita e pro Kondo, principalmente por conta desse demônio interior que ele tem, que antes ele não era capaz de controlar. E essa motivação consegue ser tão boa que eu considero uma das melhores e mais bonitas em Shumatsu. E essa batalha só mostrou pra mim que isso está cada vez melhor, e que com 100% de certeza, o Okita não tem aquele favoritismo que todos diziam, ou que falavam que ele ia receber alguma vantagem do autor no meio da luta. Porque em momento algum no meio dessa batalha, ele recebeu alguma vantagem sem explicação, ou se salvou de algum ataque milagrosamente. Muito pelo contrário, ele é exatamente a pessoa que mais está sofrendo nessa batalha, com ferimentos, quem mais está levando golpes certeiros e só se lascando cada vez mais, principalmente agora. E foi mostrado que a habilidade que ele tem do Onigo consome e drasticamente faz o corpo dele ficar cada vez mais fraco. E se formos julgar a situação do personagem atualmente, quem deveria estar sendo dito que tem favoritismo é o Susanoo no Mikoto. Porque vamos lá, ele só tem um tipo de ataque básico, que é bem ruim por sinal, e ainda assim, mal se feriu na batalha, só perdeu uma parte do pé e tem uma motivação bem ruinzinha, que é especificamente querer lutar contra o Okita. E o passado do Susanoo, agora que eu revi hoje em dia, não me impactou tanto quanto eu imaginava naquela época. Então isso de todos nós pensarmos que o Okita é um personagem ruim a partir do começo da batalha, está também completamente relacionado e conectado com a luta estar meio lenta no início, e também por conta daquilo do ritmo mensal, que faz com que a gente sinta que os capítulos estão lentos demais e que a batalha é 3 vezes maior do que ela realmente é, fazendo a gente imaginar que ela nunca vai acabar, já que só recebemos os capítulos Shumatsu uma vez ao mês e os duplos simplesmente desapareceram. Então, se você reler a batalha, principalmente quando ela acaba, ou da forma que eu fiz quando está perto de acabar no momento, você vai perceber que é muito melhor do que quando você via somente nos capítulos mensais. E eu recomendo todo leitor de Shumatsu fazer isso antes de começar a julgar algum personagem ou talvez alguma batalha. Mas o Okita, com toda certeza, está totalmente diferente do que muitos pensavam.
já que todas as outras justificativas eram sem sentido e que ele, sinceramente, pra mim, está até se tornando um personagem muito melhor do que o Susanoo no Mikoto, que até o momento só serviu pra ficar exaltando o Okita, ficar toda hora puxando o saco dele, falando que é o espadachim mais incrível do final do período Edo. O que não seria assim tão necessário num personagem, principalmente um que eu tinha uma expectativa até meio alta, considerando que ele é um deus japonês em um mangá japonês. Porém, eu também estava errada sobre isso. E inclusive o final do capítulo mais recente só deixou isso cada vez mais claro pra mim, porque o Susanoo, de novo, só está grato por causa de todo aquele tempo que ele treinou e está sendo compensado agora que ele conheceu o seu ídolo e está lutando contra ele. Mas eu admito que eu estava muito errada sobre o Kitasoji por um bom tempo, especificamente sobre os poderes e passado do personagem. Ainda mais quando eu pensei que tudo ia terminar sem o flashback dele. E eu espero que nesse capítulo final eles consigam mostrar uma boa finalização para esse personagem muito bom, porque ele de longe é quem mais merece essa vitória. Muito mais do que o Susanoo, tanto por conta de sua motivação, por conta do personagem e todo o desenvolvimento que o Shumatsu conseguiu apresentar para esse personagem, que inclusive eu tô vendo muita gente falar que começou a gostar dele. Então isso foi quase que uma virada de chave no 360 de uma forma incrível. Porque sinceramente, se o Susanoo de alguma forma vencer, aí sim, eu vou achar que foi muita puxação do saco do Okita pra nada e que deram a vitória pro Susanoo sem nenhum motivo pelo menos decente. Sem mencionar que ia deixar o placar do Ragnarok todo lascado para a próxima rodada. Mas então me digam vocês, se vocês também se enganaram sobre o Kitasoji desde o início ou a partir do começo da batalha, assim como eu, ou se existe pelo menos alguém que desde o início já acreditava no potencial desse personagem, apesar de todo mundo ser contra e todos os desafios que apareceram no caminho. Deixem mais nos comentários que eu vou esperar por vocês quando sair esse capítulo para falar uma opinião ainda melhor sobre o Okita, que com certeza vai se tornar ainda melhor nesse final. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder cada um desses vídeos maravilhosos que estamos fazendo e que você sempre aproveite aqui no canal junto conosco.